Vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, amado, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nesta última aula. Glória a Nós Deus. te pedimos a tua bênção sobre a vida da pastora Vânia, que vai ministrar o curso. Usa a tua filha. Eu sei que ela já estudou, que ela se preparou, mas que o Espírito Santo fique à vontade para falar a cada coração. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, que os nossos ouvidos venham estar atentos àquilo que o Senhor vai falar conosco. Nós repreendemos toda distração. Em nome de Jesus, abençoa todas que já estão aqui e aquelas que vão entrar ainda, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, né? Deus é bom e ama nós. Então vamos para a nossa 15ª aula, né? 15ª aula, glória a Deus. E terminando o curso, né? Que foi um curso para mim especialíssimo. Depois de tantos anos dando cursos presenciais, cursos online. Eu acho que toda a galera aqui já fez presencial, algumas fizeram presenciais, né? Que levanta a mão, quem fez presencial comigo? Quem fez presencial, curso presencial? Quem fez, Célia? Curso presencial. E online só a Beth, né, Beth? A online foi a Beth. E agora fez estágio e agora faz parte da capelania, glória a Deus. Um mês de curso, hein, pastor? 4 semanas, 4 finais de semana. Antigamente era 4 dias de curso. Aí Deus falou assim... Loucura. Deus falou assim, eles vão cansar. Eu fui para 2, né, Cláudia? Cláudia pegou 2. Tu pegou 4, Cida? Tu pegou os 4? Não, eu acho que não. Só foi um, né? Foi 2, né? A Letícia pegou 4, Letícia? Tu pegou, tu até filmou o curso meu. Filmou, que eu lembro. Com a minha câmera. Era mais dias o curso. É o curso da Célia que tu filmou. Foi o curso da Célia. Lá no Maitá. Foi no Maitá, Letícia? Foi muitas experiências nesse curso, uma bênção. Foi ótimo, inesquecível. Foi inesquecível. Amadas, então vamos lá para terminar, né? É a reconstrução dos muros, né, de Jerusalém. Nós vamos ler bastante Neemias. Eu queria que a Cláudia já te deixasse Neemias aí aberto, tá? E aí as demais Amém. Eu vou dando os versículos bíblicos. Hoje você tá com Bíblia, Cida? No celular. No celular, glória a Deus. Amém. Neemias, né? Livro todo, gente. A gente vai ler ele todo. Então, deixei Neemias aí. Amém? Então, a gente começa na reconstrução dos muros para colocar para a nossa vida como cristãs, né? Que aqui a gente está tendo uma aula só de mulheres. Glória a Deus, né? A mulherada aqui em peso. Né? Mas a construção dos muros para os cristãos, né? Para que a gente possa se abrigar nas tempestades. As tempestades virem e a gente está protegido dentro dos muros, né? Bom, Neemias estava numa situação bem difícil, porque eles estavam exilados, né, lá na terra, né? Eles estavam lá na terra, ai meu Deus, da onde mesmo? Jesus, esqueci o nome da terra. Babilônia, é muita coisa na cabeça. Babilônia. Então, ele estava na Babilônia, né? Foi conquistado o povo, né? Então, eles estavam todos como escravos na Babilônia. Então, foi lá, né? O primeiro rei que foi lá e conquistou e levou eles para a Babilônia. E depois o segundo rei assumiu, que foi Artaxerxes. Não, o Assuero, primeiro, né? Veio o Assuero, depois o Ciro. Primeiro foi Ciro, conquistou, depois... Não, primeiro, gente, é muito rei, muito rei. Eu fico lembrando das novelas da Record, né? Que falou dos reis todos, né? Quem viu alguma novela da Record. Então, começou com o rei que ficou doido. Como é o nome do rei que ficou doido? Quem sabe desativa o som. Quem sabe do nome do rei que ficou doido? Lá no livro de Daniel. Quem sabe aí? Vai, Cida. Nabucodonosor? Nabucodonosor, Beth, muito bem, né?
Foi ele que levou toda a galera lá para Babilônia. Então Deus permitiu, tudo na permissão de Deus, gente. Pensem, você é cristã, nada acontece sem a permissão de Deus. O diabo não pode fazer o que quiser com a tua vida, tá? Você é propriedade exclusiva do Senhor. Então, quando vem uma tempestade, Deus está permitindo a tempestade, né? A Ana Paulinha chegou, glória a Deus. Só falta a Cássia que faltaria aqui. Então, toda tempestade que vem sobre a vida de um cristão, Deus no controle, Deus no controle. Ana Paula no carro, chegando em casa, glória a Deus. Deus no controle, pense sempre nisso. A minha vida está no controle das mãos do Senhor. Ela não fugiu do controle, né? Então, no controle. Por quê? Por que eles foram para lá? Por causa da desobediência. Deus mandou vários profetas e eles não ouviram nenhum. Então foram parar lá na Babilônia, né? E foi uma coisa horrível, horrenda, terrível. Deus queria poupá-los disso tudo. Mas infelizmente o povo não estava nem aí com a batata frita que a gente fala, né? Então foram toda a galera lá para a Babilônia. E aí começou o exílio de 70 anos. Olha, gente, Deus até falou quantos anos eles iam ficar em cativeiro. Para eles não desanimarem de vez, né, como povo. Não, gente, não vai ser para a vida toda, 70 anos, os profetas falaram. Então, vamos passando os anos. Quando foi terminando os 70 anos, o que aconteceu? O povo começou a orar, buscar o Senhor. Senhor, tá acabando aí o meu período de prova. Cadê a tua glória? Cadê o teu sustento? Cadê o teu socorro? Acabando já. E aí tá bom. E aí Deus foi providenciando. Um deles, nessa preocupação, uma pessoa muito temente a Deus, que a gente vai falar aqui nessa aula toda, Neemias. Neemias foi uma pessoa muito preocupada, orava muito, jejuava muito. Por que aconteceu? O Espírito Santo, que habitava só em reis e profetas, lembra que eu falei no Antigo Testamento? O Espírito Santo só habitava onde? Em reis e profetas. Por isso que o Senhor fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Porque nós temos o Espírito Santo o tempo todo. Amém? Glória a Deus. Quem pode levantar a mão da glória a Deus aí? Temos o Espírito Santo o tempo todo. Não sai mais como no Antigo Testamento, que eles pecavam, do rei Saul pecou, voou o Espírito Santo. Tá? Então, não, quando a gente recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem como selo sobre a nossa vida. Então, temos ele o tempo todo. Neemias, ele foi um privilegiado por Deus. Deus mandou o Espírito Santo sobre Neemias. Ele não era profeta, não era rei. Ele era o quê? Um copeiro do rei. O copeiro do rei tinha uma função muito importante dentro do império. O copeiro do rei era uma pessoa escolhida a dedo, dentro de todos os povos, que era o que mais se confiava. Era uma pessoa de caráter, era uma pessoa que não tinha nem nada para falar mal dele, era uma pessoa que todo mundo falava bem dele, era uma pessoa super idônea. Tinha que ser assim para ser copeiro. Por quê? Porque o copeiro provava tudo que o rei comia. Provava tudo e bebia tudo antes do rei comer. Então, se fosse envenenado o rei, ele era o primeiro a morrer. Então, o copeiro tinha a função muito importante. E tinha que ser de confiança do rei, né? Então, ele passou muitos anos na presença do filho do Artaxerxes, que foi um dos últimos, né? O rei Assuero teve um filho que é o Artaxerxes, né? E que começou a governar nessa época que estava finalizando o exílio de Israel. Então, estava finalizando aquela prova e aquele rei estava governando. Neemias tinha uma vida tão abençoada, assim, na presença de Deus, gente, que eu falo abençoada é quando a gente está na presença de Deus, tá? Vocês têm que tirar essa ideologia, essa coisa que as igrejas colocaram, essas novas igrejas enormes, imensas, grandes, que todo mundo tem que ser próspero. Então, se você tem dinheiro, você tem posses, se você está bem de saúde, tá tudo bem com a tua família, com teus filhos, você é abençoadíssima. Não é assim que falam? Mas é errado.
Amadas, ver Neemias, ver o povo de judeu lá, ficaram tudo na prova 70 anos, 70, não foi 10, 5, 70. Então, Neemias era uma pessoa abençoada, por quê? Porque ele tinha a presença de Deus. Ele orava, ele jejuava e buscava o Senhor. E nisso Deus concedeu para ele o Espírito Santo. Então vamos ler sobre esse conceder de Deus na vida dele, que trouxe uma tristeza. O Espírito Santo trouxe uma tristeza sobre Neemias. E tá chegando a Valquíria, olha que bênção! Glória a Deus, a Valquíria que mais participou das aulas aqui. Das últimas não, mas as primeiras a Valquíria estava em todas. Glória a Deus. Né? A Valquíria aí, glória a Deus. Amém? Então, Neemias, ele tinha uma vida exemplar. E ele pegou e se entristeceu tanto, 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 através do Espírito Santo. Vamos abrir aí, vamos lá. Agora eu vou repartir os versículos, tá? 1 Coríntios 4:11, a pastora Letícia. Vou te chamar de Lê, tá? Aqui você é a Lê, né? A pastora Letícia. 1 Coríntios 11, de 4 a 11. Célia vai ler 1 João 3:24, tá? E Beth, que tá coçando a orelha, Romanos 8, 26 e 27. E a Cláudia vai guardar Neemias. Você guarda Neemias aí, tá, Cláudia? Vai ter bastante Neemias para ler. Vamos lá? Quem pegou 1 Coríntios 11, 4, 11, pode ler. É 11, do 4 a 11. É 1 Coríntios 11, do 4 a 11. Eita. 11, do 4 a 11. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora Não, ou isso acho que profetiza... não é, não. 1 Coríntios 11, de 4 a 11? É. É? Jesus. 1 Coríntios 11, de 4 a 11. Jesus. Então, eu li errado. Então, Célia, depois ela retorna. 1 João 3, 24. Ah, sabia que eu tinha errado. É 12, não é 11. Então pode ler? Pode. 12, de 4 a 11. Leia aí, pastora Letícia. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas Amém? a manifestação Pode do parar aí, Espírito pode é dada... parar, pode parar. O que eu queria frisar é isso, que Deus é que opera tudo em todos. Então, Jesus, anote os versículos, tá? Que é importante vocês anotarem esses versículos que não estão na apostila, tá? Eu acrescentei muita coisa, muito versículo. Então, Deus é quem concede. Se você dança que nem a Célia, é Deus que concedeu. Se você prega que nem a Letícia, Deus concedeu. Se prega o evangelho que nem a Cida, Deus concedeu. Se Deus concedeu graça para ensinar, a Ana Paula, Deus concedeu. E aí Deus vai concedendo para cada uma de nós. Se é para orar e puxar a orelha do povo, Deus concedeu para Cláudia. E aí Deus vai concedendo, né? Dons e talentos para cada uma de nós. Porque é o Espírito que concede. Né? Não somos nós que buscamos isso pela nossa natureza humana, né? Amém? 1 João, tá fácil aí, Célia? 3, 24? Tem que abrir o microfone. Abra. Célia, se tu não abriu, abre, hein? Acho que eu não consigo mais abrir. Não consigo. Você consegue abrir, não? Abriu. Achei 1 João 3.
24. Isso. Lá vou eu. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Né? O Senhor que concede o Espírito Santo a nós. E ele vai nos concedendo conforme a gente, assim, vai nos dando dons e talentos, conforme a gente vai obedecendo a quê? Aos seus mandamentos. Foi o que Neemias estava fazendo, né? Glória a Deus. Eu dei para alguém Romanos 8, 26 e 27? Dei ou não dei? Dei para Beth? Beth, dei para ti? Você dei? Leia aí o Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Espera aí. Espera só um pouquinho. Achei. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o Espírito intercede por nós, com gemido inexprimíveis. Amém? E aquele que Tá bom. examina os corações É. sabe qual a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém, né? Então o Espírito Santo faz tudo isso na nossa vida. Ele intercede por nós, nos orienta, nos ajuda e também traz tristeza em relação a algumas situações que a gente vive. Às vezes, mulher, para ficar triste é uma bênção, né? E alegre também. Então a gente fica nessa montanha russa, né? Que a gente fala. Os homens não entendem nada, mas a gente que é mulher entende, né? Vem uma tristeza do nada, gente. Mas como eu tô triste? Por que eu tô triste? Qual a situação que tá me deixando triste? Não é você, querida. É o Espírito Santo que está te entristecendo para que você ore por alguma situação. Então, quando você estiver triste do nada e não aconteceu nada na sua casa, tá tudo bem, tá tudo certo, por que eu tô triste? Será que eu tô na menopausa? Será que tô isso, tô aquilo? Não. Então, será que eu tô triste? Aí você vai falar com quem? Com o Espírito Santo. E aí ele vai trazer o motivo da tristeza dele. Para você interceder por alguma situação que você não sabe qual é, que nem Neemias não sabia. Neemias, ele começou a interceder sem saber. Depois é que ele recebeu as notícias do que estava acontecendo em Jerusalém, que os muros ainda estavam derrubados, que ninguém foi lá levantar muro nenhum. Tá tudo derrubado ainda. Porque tem que levantar os muros para o povo se animar e voltar. Como é que o povo vai voltar para uma terra toda destruída? Sem muro, porque é o muro que protege todas as cidades. Na época, eram os muros. Hoje não tem cidades com muros, mas naquela época todos os muros protegiam as cidades. Lembre de Jericó, né? Que tinha umas muralhas terríveis, né? Então, era sempre normal. Agora vamos ler Tiago 4,6 aí. Quem mais está com a Bíblia? A Valquíria está com a Bíblia? Leia aí Tiago 4,6, Valquíria. Tá? E, quer ver, a Letícia, Salmo 69:10. Eu vou dar para Cláudia, senão ela vai ficar triste. 1 Pedro 2,9. E a Beth, 2 Coríntios 1, 21, 22. E a Célia, Efésios 1, 3 e 4. Tá? Esses versículos aí. Eu vou pedindo e vocês vão lendo conforme eu for pedindo, tá? Bom, o rei vê a tristeza de Neemias e pergunta o que está acontecendo, porque Neemias, ele começou a transparecer a tristeza. Ele começou a orar por aquela situação, orar. O Espírito Santo continuava entristecendo ele, ele continuava clamando, orando para ver se a tristeza saía. A tristeza não saía e até o rei percebeu. Quer dizer, ele era tão bom funcionário e tão boa pessoa, tão próximo do rei, que Deus permitiu isso também. Às vezes Deus permite você ficar próximo de pessoas importantes, né? Onde você está, por exemplo, onde você trabalha, onde você estuda, onde você leciona, onde você estiver. Deus permite você fazer amizade com pessoas importantes. Do nada. E aí a pessoa começa a conviver com você, essa pessoa importante.
que você tem? Porque você tá triste. Você tá assim. Poxa, você não é assim? Você é sempre alegre, né? Contente? Porque você tá triste. E aí, Neemias começou a ficar preocupado, porque o rei percebeu. E Neemias não podia falar de cara para o rei, né? Porque se ele falar de cara, o negócio pegava, tá? Cláudia, você tá com Neemias ainda ou você fechou? Neemias 1:4. Ele foi orar antes de falar, gente, antes de agir, porque ele estava diante de um rei, ele não estava diante de qualquer pessoa. Ele tinha que ter sabedoria antes de falar. Fala aí. E aí? 1:4. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando ele ouviu sobre Jerusalém, ele começou a jejuar, orar. Foi a primeira atitude dele. Ele orou, jejuou, orou, jejuou, orou, jejuou, orou, jejuou. Quando o rei foi perguntar o que ele tinha, ele foi orar e jejuar também. Deus, como é que eu vou chegar diante do rei e falar o que está acontecendo? Porque nós somos os conquistados. Ele é o rei e conquistou um monte de nação. Como é que eu vou falar que eu quero reconstruir as muralhas, que elas precisam ser reconstruídas? Não dá. Aí ele começou a orar e jejuar para ver o que ele fazia, tá? Então, a palavra de Deus fala o seguinte, Tiago, a gente já leu Tiago 4:6? Já, né? Salmo 60. Já, né? Salmo 60. Não? Tiago 4:6 sou eu. Então leia você. Vai, Valquíria. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso que Deus escolheu Neemias, porque Neemias era uma pessoa humilde, mesmo tendo uma posição tão privilegiada entre os judeus como copeiro. Ele estava diante da realeza. Ele andava no palácio. Os outros estavam lá na terra, malhando, fazendo um monte de coisa, né? Ele estava diante do rei. Então, Deus deu graça ao humilde, porque o coração dele era humilde, né? Diante de Deus. Quem ficou com o Salmo 69:10? Eu. Então, leia aí. 69:10. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. Então, ele castigou a alma dele. Porque, gente, a nossa alma é diferente do espírito. Nós somos divididos em 3. Corpo, alma e espírito. Tá? O nosso corpo e a nossa alma quer comer que nem a Valquíria está comendo. Quer comer, 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 comer. Pode comer, Valquíria, eu tô brincando. Quer comer, quer ver filme, distrair a cabeça. Se precisar de ajuda, eu tô aqui, Valquíria. Quer distrair a cabeça, quer passear, não quer jejuar, não quer orar, não quer chorar diante de Deus. Imagina que o corpo e a alma vão querer. Então, o salmista fala que tem que fustigar a alma. Tem que falar, não, alma, você vai buscar Deus, você não vai fazer o que você quer. Você vai orar e jejuar e vai orar. E vai buscar, e vai ler a palavra. Então, é como se você estivesse fustigando a alma, né? Fazendo com que a alma não faça o que ela quer. Deus levanta os improváveis sempre. Neemias não era sacerdote e nem levita. Então, quando Deus te coloca em certas posições, ele vai pegar aquela pessoa, mas como aquele, uma pessoa tão simples, tão humilde, uma pessoa que, imagina, não sabe nem falar, vai pregar, uma pessoa que não sabe dançar, vai dançar, uma pessoa que não fez academia, que não fez balé, vai dançar, uma pessoa que não sabe falar direito, vai pregar no hospital, uma pessoa que não sabe fazer quase nada direito, vai ensinar não sei quem. É assim que as pessoas começam a julgar. Mas Deus pega as pessoas que são improváveis. As pessoas que parecem que não vão dar em nada. Mas Deus pega e transforma em bênção, que nem foi o caso de Neemias, né? Glória a Deus. É por isso que vocês estão na minha aula. Aleluia. Né? Vocês todas são escolhidas do Senhor. Que Deus tem uma obra para cada uma de vocês, em nome de Jesus. Deus é quem nos capacita. 1 Pedro 2,9, quem tá? Vai, Cláudia, manda bala.
1 Pedro 2,9 vai nos falar assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vocês não são pouca coisa, né? Quem começar a falar graça no ouvido de vocês, vocês falam assim: eu sou sacerdócio real, povo santo, escolhida de Deus, princesa do Senhor, então não vem, não mexe comigo, que o negócio é lá com meu Deus no alto. Né? Não deixem as pessoas humilharem vocês por, né? Besteira, falar um monte na graça, falar que você não é capaz, que você não pode. Amém? Né, Ana Paula? Glória a Deus. Então, agora quem ficou com Efésios 1, 3 e 4? Leia aí, Célia. Efésios 1, 3 e 4. Isso. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Quem vai capacitar todas vocês? Deus. Quem vai fazer a obra? Deus. Quem vai operar? Deus. Então, Deus é quem vai fazer a obra. Não fiquem preocupadas, nem nervosas, nem ansiosas, que a gente fica muito ansiosa, né? 2 Coríntios 1, 21 a 22, quem tá? Quem tá com 2 Coríntios que eu dei aí? Eu. Vai, Beth. Segundo Coríntios 1, 21, 22. Isso. Mas o que nos confiar por firma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos excelou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Leu tudo? Li. Amém. É 21, 22, né? Isso. Deus é quem nos capacita, Deus é quem nos fortalece, Deus é quem nos conduz, Deus é quem nos dirige. Deus nos chama para construções poderosas. Você não foi colocado onde você está por acaso. Deus vai te chamar para construir coisas fortes, grandes, tá? Mas tira o negócio da prosperidade da cabeça. Tira. Grandes espiritualmente, grandes emocionalmente, grandes no Senhor. E não na concepção dos homens, né? Amém? Neemias 1:4. Já leu, né? Orar antes de agir? Já, né? Já. Glória a Deus. A reconstrução dos muros de Jerusalém foi um milagre, gente. Vocês acham que foi pouca coisa? Não. Foi um milagre, mas foi dos bem grandão. Bem grandão. Os muros... 50 dias, hein? 52 dias. Os muros foram reconstruídos em 3 partes, na questão física, na questão emocional e na questão espiritual. Isso não está na apostila, vamos anotando, tá? Então, ele foi construído em 3 partes, no físico, no espiritual e no emocional. Porque nós somos trinos e Deus é trino e nos fez trinos. E Deus gosta de fazer tudo em 3 partes, né? Então, quando a nação era conquistada, todos os muros das cidades eram derrubados. Quando um rei ia conquistando as cidades, ele derrubava os muros das cidades. Lembra de Jericó, que quando o povo avançou, a muralha de Jericó foi a primeira a cair. Por quê? Porque o povo, ele se protegia nas muralhas. Então, todos os povos da época tinham muralhas. Então, a muralha era uma coisa física, de proteção física contra os inimigos. Então, aquela proteção tem que existir. E quando um rei queria conquistar alguém, queria conquistar um povo, ele derrubava as muralhas. Lembra que as nossas casas no Brasil têm muros, né? Nós herdamos isso ainda no Brasil. Tem muros. Lá na Espanha também tem muros. Mas nos Estados Unidos, sei lá por quê, as casas não têm muro, né? A gente não sabe. Mas o muro é algo de proteção. Algo de falar, esse território é meu, esse espaço é meu, esse local é meu.
Então, o muro simboliza uma proteção, né? Algo que é seu, é posse sua. Então, na parte física, o rei que tem que fazer o quê? Destruir as muralhas. Agora pensa, Neemias ia chegar para um rei que conquistou a terra dele, a cidade dele. Então, rei, tem que reconstruir as muralhas da minha cidade principal, da minha capital. O que ele ia pensar? Neemias quer fazer o quê? Uma rebelião? Ele quer motinar o povo contra mim? Quer rebelar aqui o negócio? É o que o rei ia pensar, gente. Qualquer rei ia pensar isso. Então ele foi orar e jejuar e ver o que ele ia falar para o rei quando ele estava triste. Vamos lá. Neemias 2:8. Vai, Claudinha. Ele está com Neemias. Amém. Estou aqui com Neemias 2:8. Isso. Vai nos falar como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do palácio da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar, e o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Né? Gente, ele pediu cartas pro rei, porque o rei falou assim, o que você tem? Tá triste? Ele falou, quero reconstruir as muralhas. Ah, o rei liberou. Gente, Deus trabalhou no coração do rei. Pensa, você tá trabalhando pro teu patrão. Patrão, eu já tirei férias esse ano, mas eu precisava de uns dias a mais, assim, o senhor poderia conceder para mim? Tá, pode pegar. Gente, era mais ou menos isso, né? E ele conseguiu. Ele ia ser dispensado, gente, da função dele, que era uma função muito importante, que nenhum rei dispensaria de jeito nenhum. O rei dispensou. E ele ele pegou as cartas para levar nas cidades onde ele iria. Em Jerusalém, ele teria que passar por várias cidades com aquela comitiva. E o pessoal, o que esse cara tá fazendo aqui? Quem mandou esse cara aqui? Aí tinha que dar uma carta em cada lugar mostrando o porquê que ele estava ali com aquela comitiva e para onde ele iria. Senão ninguém ia acreditar nele, porque era uma coisa tão impossível que ninguém ia acreditar na palavra do cara, mesmo que tivesse uma comitiva. Não, esse cara tá fazendo rebelião, ele pegou uns amotinados aí e tá vindo para cá, né? E Deus fez. Lucas 1:37. Eu queria que a Cida lesse. 2 Timóteo 1:7, eu queria que a Letícia lesse. Vamos lá? Lucas, o quê? 1:37. Um instantinho, que aqui o negocinho... Eu te dei o menor versículo. Pois é. E já tá indo, peraí. Tá. Pois nada é impossível para Deus. Gente, nada. Pensa em nada. Nada é impossível para Deus. Mas, Senhor, isso é impossível. Deus pode tudo, gente. Deus pode tudo. Que você acha que é impossível aquilo acontecer? Deus pode. Mas Deus, essa situação é impossível. Deus pode. Ana Paula, tem uma palavra de Deus para você. Te prepara no final. Deus pode. Porque para Deus nada é impossível, gente. Se Deus te dá algo, nada é impossível para Ele. Parece um negócio do outro mundo. Para Deus nada é impossível. Mesmo que seja algo do outro mundo. Como foi para Neemias. Era escravo, gente. Conquistado. Deus deu algo impossível para ele. Que mais que a gente dê aí? 2 Timóteo 1:7. Já lemos? Eu tô tão animada com tanta gente que eu até me perco aqui nos versículos. Ótimo. 2 Timóteo 1:7. É a Letícia, né, Lê? Glória a Deus. Eu tenho que correr, que o reloginho tá correndo aqui. Conseguiu, Lê? Segunda Timóteo 1:7? Se não conseguiu, a gente lê depois. Não, agora eu consegui. Eu não estava conseguindo ligar aqui o microfone. Tá, vai. É 2 Timóteo 1:7. 1:7? Isso.
2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vamos lá, amigas. Deus nos deu espírito, não deu o espírito de covardia. Vocês não são covardes, vocês não são mulheres que vão ter medo mais. O Senhor é uma profecia para cada uma. O Senhor vai te dar muita coragem para vocês avançarem, para vocês irem em frente, para vocês irem em nome de Jesus. Não vai ter mais medo daquelas situações, você não vai ficar mais temerosa, você não vai ficar, Senhor, mas eu sou tão pequenininha. Deus vai na frente, não fiquem com medo. Tirem o medo do coração. Que mais que Deus deu aí, Letícia? Espírito de quê? De amor. De moderação. De amor, de fortaleza, de amor e moderação. Né? Amor. Deus vai dar muito amor para vocês. Amor em situações que é difícil amar. Gente, tem gente que é difícil amar, viu? Tem gente que é muito difícil amar. Mas Deus vai derramar tanto amor por aquela pessoa que está difícil de amar. Muito amor. Minha mãe. Deus vai te ajudar a ter moderação. O que é isso? Domínio próprio, gente. Como é difícil a mulher ter domínio próprio, ainda mais nesses dias de loucura que a gente está vivendo. Deus vai te dar domínio próprio. Você vai conseguir se controlar naquelas situações mais complicadas e difíceis que você está passando. Né? Que mais tem aí, Letícia? Moderação, amor e fortaleza. Vocês vão ser muito fortes. A fortaleza o Senhor está derramando. São profecias hoje para vocês que eu não sabia que ia dar, mas o Espírito Santo falou que era para dar para quem entrasse hoje. Amor, fortaleza, domínio próprio. O Senhor vai dar, vai derramar, gente, porque a gente não tem não. Mas Deus quando manda, mas manda enxurrada. Então vocês vão receber em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou feliz de dar esses presentes para vocês, porque eu também preciso. Vamos lá. Agora vamos ver os opositores, porque sempre vai ter os opositores contra qualquer tipo de reconstrução, qualquer tipo de obra que Deus vai dar na mão de vocês, né? Sempre vai ter os opositores. Neemias 2:8 fala o quê, Cláudia? 2:8 a gente já leu, né? Já Quer lemos. ler de novo? Não precisa não. 2:8 vai falar assim, como também uma carta a Asaf ao guarda não, é das para cartas, mandar não. madeiras. Não. Os opositores vieram. Quem era? Todo mundo conhece a história de Neemias. Sanbalat e Tobias. Chegou os bonitos. Quem é esse cara que veio lá do Cafundó, né? Capítulo 4, né? Isso. Querer mandar capítulo. Querer mandar na gente, querer ditar a regra, porque Sanbalat e Tobias eram governadores do pedaço. Porque o rei, o que ele fez quando foi conquistando as cidades? Ele foi colocando governadores da confiança dele em cada lugar. Só que acontece, gente, vocês já perceberam que às vezes as pessoas assumem coisas, cargos na igreja, principalmente na igreja hoje em dia, né? Mas empresas também, os lugares também. Mas, gente, a cara não era nada. Era uma pessoa que varria a rua. Você deu para ele um cargo na igreja, o cara se acha. Já quer mandar em todo mundo, já se acha o rei da cocada preta. O negócio fica feio. É a mesma coisa em empresa, assim, qualquer coisa. O cara subiu de posição de cargo. Que nem na Ana Paula Catá agora com o meio dos enfermeiros aí, né? O cara era enfermeirinho, virou supervisor, virou não sei o que lá, virou médico. O cara já se acha o melhor, o mais potente, o mais poderoso. E assim em qualquer área. Então foi o que aconteceu com Sanbalat e Tobias. Eles se acharam muito. Nossa, a gente manda aqui no pedaço do povo de Israel, a gente abafa, a gente acontece. E agora vem um cara aqui falando que vai reconstruir os muros. Que história é essa? Tá tudo muito bem aqui, tá tudo muito... Não precisa de reconstruir nada, não. Gente, ele ia mexer na parte física. Eles sabiam que essa parte física, se começasse a reconstruir, o negócio ia pegar. E aí começaram os opositores. Então, o que ele tinha que fazer, Neemias? O que ele tinha que fazer para combater esses opositores que viriam, que são dirigidos pelo diabo, pelo inimigo, né? Então, ele pegou e foi reconstruir os muros.
e começou a unir a galera. Ele começou a motivar as pessoas. Gente, eu trouxe as cartas, o rei autorizou. Eu tô aqui com as cartas e a gente consegue, a gente vai, a gente vai. Gente, pensem, vocês mulheres lindas, vocês não moram sozinhas, que eu sei. Todas que estão vendo aqui não moram sozinhas. Vocês têm família, têm filhos, tem alguém que você mora com eles, que você cuida, que você tá junto, tá? Você não é um ser isolado. Então, se você quer reconstruir algo, você tem que reconstruir com uma galera. Se a tua família toda tá fora dos caminhos de Deus, Deus vai colocar pessoas ao seu lado para ajudar a reconstruir esse muro. Então, vai ser irmãos e irmãs em Cristo, porque o povo de Deus é sua família. O povo de Deus, vou repetir, é sua família. E se você está indo em qualquer igreja, qualquer lugar que você está indo hoje, é essa família que Deus te deu. Então, se Deus deu essa família, Deus vai fazer alguma coisa nessa família para ajudar você a reconstruir os muros que estão derrubados. Bom, se os muros da sua família estão derrubados, Deus vai ajudar a reconstruir. Se os muros da sua vida profissional estão derrubados, Deus vai ajudar a reconstruir. Se o seu casamento está derrubado, Deus vai ajudar a reconstruir. Se o seu relacionamento com os filhos está derrubado, Deus vai ajudar a reconstruir. E por aí vai. Se a sua vida profissional está derrubada, Deus vai ajudar a reconstruir. Deus quer reconstruir muros para você ficar protegida, para que venham as tempestades e você não desabe toda hora, mas você fique ali guardada e fique protegida, se sentindo muito bem. Deus quer que você se sinta bem. Levanta a mão, dá glória a Deus. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você contente. Deus quer ver você realizada. Deus quer ver você protegida. Ele quer, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é paizão. Ele é amoroso. Ele é cuidadoso. Ele quer isso. Se o teu pai foi ruim, pensa na tua mãe, que é super mãe. Se não teve mãe, teve vó, não importa. Pensa nessa figura e pensa, bom, se essa figura física na minha vida, emocionalmente, quis eu bem, Deus quer milhares de vezes mais a minha alegria, a minha felicidade. Milhares de vezes mais. Porque o amor de Deus é ágape. Nós temos amor de mãe, amor de pai, amor de marido, amor de filhos, amor de amigos, mas não sabemos o amor de Deus. Porque é um amor infinito, é um amor ágape, que não cabe na nossa cabeça. Né? E lá vai ela falando que eu tenho 15 minutos só. Então, amadas, nós temos que entender esse amor profundo de Deus pelas nossas vidas. No Éden, quando Adão pecou, ele não perdeu só o Éden, ele perdeu a liderança de Deus. Ele tinha a liderança de Deus e perdeu a liderança. Ele perdeu a liderança e perdeu a autoridade sobre o mundo. Ele tinha autoridade sobre tudo, gente. Autoridade sobre os bichos, autoridade sobre as plantas, autoridade... até se deixar autoridade sobre o tempo. Tinha autoridade porque Deus deu. Ele perdeu a sua função, perdeu o seu trabalho, perdeu o relacionamento com o pai. Ele perdeu a autoridade. Não foi só o pecado que entrou, perdeu tudo. Eva, sabe o que a Eva perdeu, a mulher? Que a mulher mais busca o amor. Ela perdeu o amor. Então, ela tinha um amor profundo de Deus sendo derramado. Imagina, todo santo dia Deus derramando amor, gente. Um amor que a gente nem imagina, um amor que não esgota nunca. Um amor que todo dia o pai vinha e passeava no jardim. Ela tinha aquele amor constante. Ela não precisava nem de Adão, gente. Era só Deus ali. É tanto que ela andava sozinha. A cobra pegou ela sozinha, né? Era o amor de Deus derramando. O tempo todo. E o que as mulheres buscam? Amor. Porque elas perderam o amor. E esse amor vem de onde? Do Pai. Então, amadas, se preparem. Porque Deus vai derramar tanto amor na vida de vocês. Mas vocês vão ser inundadas com tanto amor, que não vai precisar mais o marido falar que ama toda hora, o namorado, ou sei quem for que você tá, ou se não tá com ninguém, os filhos, os netos, não precisa, porque Deus vai derramar muito amor. Ele faz isso, porque Ele não se cansa de amar. Amém? Glória a Deus. E
Deus vai te ajudar a reconstruir os muros. Deus vai dar as ferramentas, vai dar as armas. Deus vai te ajudar a reconstruir eles. Tu vai ajudar, Deus vai te ajudar a unir esse povo para te reconstruir o muro, porque você precisa de ajuda. Você não vai reconstruir sozinha. Tira o cavalinho da chuva que você acha que vai fazer esse troço sozinha. Esse muro que precisa ser reconstruído na tua vida não vai ser solo, carreira solo. Deus vai colocar pessoas que vai te ajudar, que vai te apoiar, que vai te fortalecer. Ou é a tua família mesmo, ou é pessoas de fora, os irmãos da igreja, ou pessoas, sabe, do teu relacionamento. Deus vai colocar pessoas para reconstruir as muralhas que estão derrubadas. Porque quem veio aqui hoje no curso estão com as muralhas derrubadas. E precisam reconstruir alguma área. E vai Deus fazer a obra. Não sou eu, a Vânia. É Deus. Deus está chamando você para reconstruir algo. Porque Ele tem algo maior para a sua vida. Não é só essa vida rotineira que você leva. Deus tem algo maior. Gente, Deus não dá nada para ficar só para nós. Deus concede as coisas para a gente repartir. A Vânia aqui, quando que eu ia pensar que ia dar aula? Nunca. Deus dá aula. Aí acabou, daqui a pouco Deus me deu tanto que agora eu estou repartindo. É assim que Deus faz. Deus nos concede para a gente repartir. Deus nos dá para a gente repartir. Deus nos dá experiências para saber a dor do outro. Como você vai sentir a dor de uma pessoa se você não passou por aquilo? Como ia sentir dor de uma pessoa que tem câncer se eu nunca tivesse passado por um câncer? Como ia sentir a dor de ter ver os filhos todos derrubados, que meus 3 filhos já ficaram todos derrubados, já, né? E o Senhor começar a reerguer. Como ia sentir a dor de uma mãe de ver os filhos que criou, que falou de Jesus para os filhos, que ensinou, fez a sua parte, foi lá, falou, ensinou, ensinou. Daqui a pouco, tudo derrubado. Como se os meus filhos são perfeitos, estão na igreja cantando, louvando, adorando, dando glória a Deus, eu é pastor, eu é diácono, como é que eu vou sentir a dor de aquela que tem os filhos derrubados se eu nunca passei por essa dor? Como eu vou sentir a dor de uma mulher que trabalha, que pega todo dia lotação, vai trabalhar, rala pra caramba, pra ir, pra voltar, se eu nunca passei por isso? Como eu vou sentir a dor de uma mãe que vê os filhos saindo de casa, se eu nunca passei por isso? Como eu vou sentir a dor de ver o marido desempregado, se eu nunca passei por isso? Gente, tudo que eu tô te falando, eu passei por todas essas dores. Todas que eu falei. Por quê? Porque o Senhor permite para a gente entender, para a gente ajudar, para a gente socorrer. Então, Neemias, ele foi para um cativeiro e ele, como escravo, que ele estava ali na função de escravo, que todos são escravos quando vão para o cativeiro, não tem exceções. Mesmo tendo cargos como Neemias teve, Daniel, todos são escravos, todos têm que obedecer ao rei. Então, amadas, nós hoje somos propriedades exclusivas do Senhor. Nós somos princesas do Senhor. Nós somos mais que vencedoras em Cristo. E o Senhor fala hoje para vocês, vocês vão reconstruir os muros. Eu vou ajudar vocês. Eu vou colocar pessoas ao lado de vocês. Eu vou estar fortalecendo vocês. Vocês vão reconstruir todos os muros derrubados. Porque o diabo andou derrubando muito muro na vida de todas vocês. Mas o Senhor fala que vai reconstruir esses muros. Para quê? Para que vocês incentivem mais e mais cristãos a construir muros. Porque o diabo, gente, está derrubando muito muro, gente. Não é pouco, não. É muito muro. E está mandando os Sambalates e os Tobias, que se diziam amigos do povo. Não, eu sou seu amiguinho. Eu sou seu amiguinho. Eu sou também um cristão, que são os lobos, né? O joio, os lobos que estão infiltrados nas igrejas, né? Eu vou te ajudar. Nada, vai lá e derruba mais. Então, amadas, queridas, Deus vai ajudar a reconstruir esses muros, né? Deus vai fazer vocês mulheres fortes, cheias do Espírito Santo, cheias da graça de Deus, cheias do poder de Deus, cheias do amor de Deus, cheia do domínio próprio de Deus,
para vocês reconstruir esses muros em nome de Jesus. Porque só assim a gente consegue reconstruir todos os muros que são derrubados. Então, tinha muito mais versículos aqui para ler, mas só temos 8 minutos agora de aula. Então, o Senhor fala o seguinte para nós, que nós vamos reconstruir as pontes. Nós temos na nossa vida relacionamentos quebrados. Todas nós temos. Ou é com um irmão, com um primo, com um filho, com um marido, com quem for que está na nossa vida. Foram muros que o diabo quebrou. Pontes que o diabo quebrou. E Deus vai reconstruir essas pontes. Ele vai começar a usar a sua vida para as pontes serem reconstruídas. Para quê? Para que você ajunte essa galera e Deus leve essa reconstrução de volta. Porque Deus quer ver você feliz, Deus quer ver você contente. E o diabo fala que nem Sanbalate e Tobias, não, aquilo lá não tem jeito não, aquela lá não tem jeito não, larga disso. Imagina, tu vai atrás, não vai atrás, não, aquilo lá não tem jeito não, larga de mão de vez. O diabo fala isso o tempo todo no nosso ouvido, usa pessoas para falar assim. Mas Deus fala, eu coloquei essas pessoas do lado de vocês para você ser bênção na vida delas e vice-versa. Deus te colocou nessa família porque Deus sabia que você ia ser feliz nessa família que Deus te deu. Essa família que você tem, que Deus te deu. Essa igreja que você congrega hoje, Deus permitiu. E se Deus não quer você congregando onde você está, Ele vai te tirar e colocar em outro lugar. Porque é Deus que faz assim. Deus te incomoda quando você está ruim num lugar congregando. Se você está ruim num lugar, você ora por aquele lugar. Se aquele lugar não muda, Deus te louca. Ele faz assim, sem você fazer esforço, sem você fazer ficar entristecida, sem brigar com ninguém. Deus só transporta, gente. Deus faz assim porque Ele te ama. Você é importante, você é especial. Você foi pago um alto preço pela sua vida. Jesus derramou alto preço na cruz por você. Então, amadas, essa aula é especial por quê? Porque Deus, eu falei, Senhor, o Senhor é que vai trazer as mulheres que o Senhor quer. O Senhor vai trazer elas no momento certo, na hora certa, porque o Senhor tem um recado especial para elas. O Senhor fala com elas. Gente, eu não preparei esse momento, mas Deus preparou. Deus preparou, né? Então, Ana Paula, segura aí. Essa prova que eu falei para você, que começou lá em 2016, lembra que eu falei que Deus ia te levar para a casa do oleiro? Deus te fala isso agora. Deus está te tirando da casa do oleiro. Deus está restaurando a tua saúde. Deus está renovando as suas forças. E Deus, você vai fazer uma obra tão grande que você vai dar muito testemunho em nome dele. E os muros da tua família estão sendo reconstruídos. Em nome de Jesus. Para cada uma de vocês, Cida, o seu muro está sendo reconstruído. Letícia, o seu muro está sendo reconstruído. Das dificuldades que você está passando. Cida, eu já falei contigo. Beth também, na sua família. O muro está sendo reconstruído. Célia, então, maravilhas vão acontecer na tua família, nos teus filhos. Principalmente no teu marido. Ele vai ter muita coisa restaurada na vida dele. E não é somente a saúde, principalmente a vida espiritual. Cláudia, Deus vai restaurar os teus filhos. Deus vai fazer a obra completa. Amém. Deus vai te usar para a glória do Senhor. E Deus vai fazer isso com cada uma, a Valquíria também. Deus está restaurando todas as coisas derrubadas na sua vida. Você não está aqui por acaso, Valquíria, agora nessa aula. Nenhuma de vocês está. Porque o Espírito Santo sabe o quanto eu sofri para dar essa aula hoje. O quanto foi difícil estar nesse momento. O quanto foi complicado essa semana para mim. O quanto a tempestade veio com tudo para eu não dar essa última aula essa semana. Mas o Senhor falou, estou preparando o momento, a hora certa, e você vai dar. E Deus preparou esse momento, a hora certa. Então, vocês vão ter os muros reconstruídos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus não quer multidões. Deus quer pessoas. Jesus não lidou com multidões, Jesus lidou com pessoas, individualmente com cada um deles. É assim que Jesus fazia, é assim que Jesus continua fazendo, operando individualmente em cada ser humano, porque Ele ama de tal maneira.
Então receba esse presente, não deixe os sambalates mais roubar essa bênção, que nem eles quiseram roubar de Neemias, eles queriam parar Neemias, eles queriam arrancar de Neemias até, se possível, a vida. Mas Neemias foi forte e corajoso, porque Deus falou hoje para vocês, vocês vão ser fortes e corajosas, porque eu estou com vocês. Então vai vir Sambalat e Neemias querer roubar essa bênção que Deus deu hoje. Mas vocês não permitam. Lembrem dessa palavra, porque ainda bem que ela está gravada. Lembrem. Eu recebi minha bênção, meus muros vão ser reconstruídos e não tem ninguém que impeça. O Senhor vai me ajudar a colocar os ajudantes todos ao meu redor. E os muros estão sendo reconstruídos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem foi abençoada hoje, dá glória a Deus. Aí, oh, glória. Pode abrir os microfones. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é lindo, né? Amém? E eu vou estar pedindo para a primeira aluna que assistiu às minhas aulas, a Valquíria, está encerrando esse momento com oração. Amém? Eu acho que não consigo. Não consegue, minha amada. Eu não consigo. Eu entrei em casa, peguei da Amém. Então eu vou pedir para... Ó, temos só 2 minutos. Eu vou pedir para Ana Paula. Depois a gente conversa, Valquíria. Ana Paula, consegue? Não vou conseguir. Tá bom. Então, Ana Paula, olha. Glória a Deus. Sua presença, estamos aqui para agradecer por Amém, esse Jesus. Senhor maravilhoso. Quando o Senhor veio, Senhor abriu os nossos olhos e veio consertar, Senhor, com todos os espíritos que Deus são abençoe. Nós cremos no poder da tua oração, no Amém, poder Jesus. das mãos e dos joelhos que dobram, Senhor, para estar diante de ti, Senhor. Amém, Nós cremos glória a no Deus. milagre. Senhor, nós te agradecemos pela vida de todas as irmãs que estão Amém, aqui, Jesus. principalmente da pastora Vânia, Pai, que dedicou todos esses estudos a nós, com tanto amor, paciência, carinho, Amém, em Senhor. nome de Nos Jesus. ajudando, Senhor, no crescimento da tua palavra, Senhor. Nos ajudando, ó Pai, a comunicar com os nossos familiares, Senhor, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor. Amém. Nós estamos aqui para te agradecer por podermos ter a oportunidade de aprender cada dia mais de ti e Amém, aplicar em Jesus. vidas diárias. Glória a Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Essa foi minha última aula desse curso. Vamos ter mais um curso que vai começar semana que vem. Quiser participar, esteja com a gente, né? Esteja comigo, esteja com os irmãos que participam dessa aula. Sei que você vai amar o próximo curso. Ele vai ser maravilhoso, vai ser um curso de fortalecimento espiritual, onde você vai ser fortalecida, fortalecido e vai ser cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com o término do curso, abrigo forte nas tempestades. Um beijo no coração e até a próxima.